cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Amém. Graça e paz, meus queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja assistindo. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Quero fazer uma oração antes de nós começarmos aqui para te abençoar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, mesmo à distância, mesmo assistindo um vídeo, Pai, não estando fisicamente presente, nós sabemos que a sua presença rompe barreiras, Senhor, Pai, e nós enviamos a tua paz, Senhor, a essas pessoas que estão assistindo nesse momento, Pai, este vídeo, que sejam impactadas pela tua presença, pelo teu poder, pela tua unção, Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós venha ser renovado aqui nessa noite, toda a equipe de louvor, a equipe de som, iluminação, filmagem, Senhor, Pai, que nós venhamos ser repletos e cheios da tua presença, e enviamos, Pai, essa paz, essa glória a cada pessoa que está nos assistindo, Pai, nesse momento. Deus, em nome de Jesus, possamos aprender mais de ti, Senhor, Pai, e que em nome de Jesus possamos ser edificados e cheios da tua presença, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos aqui mais uma vez para um formato diferente, né? Estamos em um momento completamente diferente e hoje temos o prazer de estar aprendendo com duas feras aqui, e eu vou ter o prazer de estar entrevistando, já estou me sentindo Jô Soares, vou ter o prazer de estar entrevistando aqui duas feras, com certeza vocês conhecem muito bem. Eu caminho com esses dois e eu posso dizer que é de tirar o chapéu. Não sou Raul Gil, não, eu tô zoeiro hoje, né? Raul Gil, Jô Soares, vou parar com essas brincadeiras. Mas são dois homens dignos daquilo que pregam, daquilo que falam, daquilo que vivem. E hoje vamos ter juntos a oportunidade de aprender mais de Deus aqui. E com certeza será um momento de grande aprendizado para todos nós. Amém? Primeiramente, nosso querido pastor Sérgio, pastor presidente da nossa igreja, estará aqui conosco. E também, não pior nem diferente, nosso grandioso pastor Júlio. Vem cá, pastor, amigo querido também.
pastor nesse ministério. São duas feras, dois homens de se tirar o chapéu, e com certeza nós seremos muito abençoados pela vida deles hoje. Vou botar o copinho aqui do lado para eles. Podem sentar, meus amigos. Amém. Podem ligar os microfones aí, se ajeitem. Amém, pastores. Pastor Júlio, o senhor está bem? Tudo tranquilo? Fala aí para a gente ver seu microfone. Boa noite, pastor Amém. Felipe. Graça e paz. Com certeza estamos muito bem. Amém. Com certeza o Senhor, Ele renova nossas forças, como está escrito na palavra do Senhor, aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho. Pastor Sérgio, está tudo bem? Mas é uma honra Amém. muito grande, mais uma vez, ser convidado pela Geração Awake para estar aqui com vocês. Fico muito feliz, ainda mais na companhia do meu amigo, irmão, né, pastor Júlio. Glória a É Deus. de tirar o chapéu, não é? Com certeza. Esse cabra é bom, né? Isso aqui é... Gente Tá da melhor por Deus. qualidade. Com certeza. Vamos começar então, meus amigos. Pastor Sérgio, a primeira pergunta então, gente. Vamos lá. Existe alguma roupa que não devemos usar? Mulher pode usar calça comprida, ou homem pode usar bermuda? Essa pergunta é boa demais, né? Quase não é polêmica, né? Pouca coisa, né? Amém, vocês são meus amigos, a beça. Glória a Deus. Mas olha só, a minha visão é a de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz que nós devemos andar. Até ele faz menção à mulher. Mas quando Deus faz menção à mulher, está falando com o homem também, porque o que é bom para elas tem que ser bom para nós. Então, Deus diz que tem que andar com decência e com bom senso. Decência e bom senso. Aí alguém poderia dizer, pastor, o senhor não respondeu a pergunta. O que é decência e o que é bom senso? É muito simples. Eu não posso estar na presença de um juiz de bermuda e chinelo, camiseta, largado. Eu não posso estar na presença de uma autoridade dessa forma. Então, eu tenho que ter bom senso, né? Eu tenho que ter decência na roupa. Uma mulher, por exemplo, se ela chega perto de qualquer um que está nos assistindo, que está aqui participando, com um super decote, né? Com uma micro saia, o que você vai pensar? Né? O homem chegar e usar uma calça apertada, onde ele está mostrando as partes, né? Qual a intenção dele? Qual o propósito dele? Então, a palavra de Deus, ela não tem um manual de roupa. Você, homem tem que andar assim, mulher tem que andar assim. Não, fala em calça comprida, em essas coisas que a calça de homem não pode... Mas a calça do homem não é a calça da mulher. Até, estou errado? Hein? Cadê as meninas aqui? Está aqui atrás. É diferente, não é? Então, não cabe essa colocação. O que eu fico é com Timóteo lá, dizendo que eu tenho que andar com decência. Eu tenho que andar com bom senso a minha roupa. Se eu venho à casa de Deus, tem que ser uma roupa qualificada diante da autoridade que nós temos aqui. Se eu for à praia, eu posso botar uma bermuda e um chinelo, vou ficar até ridículo de terno e gravata. Então, é o bom senso e a decência. Eu penso dessa forma. Amém. Pastor Júlio, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que o pastor Sérgio acrescentou muito bem, né? O interessante também, eu quero falar a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala que se comer carne escandaliza o teu irmão, é melhor que você não coma, não é? Tudo que escandalizar ao meu irmão, é necessário nós estarmos se portando de maneira, né, que não escandalize ninguém. Essa é a palavra de Deus que ela nos ensina, né? Amém, amém. Amém? Amém. Vamos então para a segunda pergunta, direcionada ao pastor Júlio. É a seguinte, pastor: o cristão pode e deve exercer cargo político? Se sim, é correto se aproveitar desse status para promover a sua campanha? Sim, com certeza, ele pode se candidatar. Desde o momento, né, que
ele tenha vocação, tenha chamado, não é? E tenha ética, não é? Porque, infelizmente, hoje, não é, tem muitas pessoas se candidatando sem menor condições de exercer um cargo público, não é? E com certeza, quando nós somos governados por um justo, diz a palavra do Senhor, está no livro de Provérbios, capítulo 29, se não me falha a memória, nos diz que quando um justo governa, todo o povo fica alegre, todo o povo é abençoado. E quanto à segunda pergunta, se eu posso me aproveitar do status de ser cristão para promover a sua campanha. Desde o momento que ele obedece em regras, tá? Isso aí tem o Supremo, né, que tem a eleição, que dá as ordens. Desde o momento que a pessoa obedeceu ali a regra, por que não aproveitar o momento para estar também fazendo a sua campanha, desde o momento que tem a autorização da autoridade maior? Amém, amém. O pastor Júlio tocou num ponto muito importante, que é a questão da vocação. Não é só porque eu acho interessante, eu tenho algum interesse, mas assim, tem que ser algo porque eu quero defender a igreja. Isso, quer defender a igreja. Usa muito isso, aí, eu quero defender a igreja. E não é por aí, tem que ter realmente um chamado de Deus para que Deus possa usá-lo, né, no lugar certo, na hora certa, porque ele fale as coisas certas, né, no momento que deve ser colocado. Perfeito. E o interessante também, pastor, nem todos realmente, que às vezes têm até vocação para assumir um cargo público, mas nós precisamos, né, primeiro, obedecer à palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo fala que não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Desde o momento que você tem um chamado de Deus para exercer a obra dele, que não venha comprometer, primeiramente, o reino de Deus, não é? Aí sim, você está apto a, vamos dizer assim, a exercer um cargo público. Não é? Amém. Nós precisamos, assim, primeiramente, dar prioridade ao reino de Deus. Amém, amém. Concordo plenamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar, então, a nossa terceira pergunta aqui, direcionada ao pastor Sérgio. Essa aqui é quente, hein? Segura, vaso. Segura aí, vaso. Cristão, querido pastor querido, pode ouvir música secular? Mas só tem pergunta boa para mim, né? Vocês querem me botar na fornalha. Botando na roda aí. Essa pergunta é bem... ela é bem polêmica, né? Eu vi uma vez o pastor Cláudio Duarte responder essa pergunta, e ele disse o seguinte: eu tenho 3 opções, gostei disso. Ou eu minto para ficar bem com a igreja, ou eu sou omisso, fico em cima do muro, ou eu dou uma resposta verdadeira. E ele deu a opinião dele, a resposta que ele acha que é verdadeira. Eu fico com ele também no sentido de dar uma resposta verdadeira e estruturada. Porque você falou música secular. Então, olha só. O que é música secular? Música secular é aquela música que não faz parte do rito religioso. Então, se ela não faz parte, nós chamamos de música secular. Agora, dentro da música secular, você tem a música do mundo, mundana. E é muito importante saber essa diferença. E a gente tem 2 caminhos a seguir. Exatamente, porque muita gente, muito cristão, se deixa levar pelo que vai ouvindo. Não, você tem que parar e analisar o que está sendo dito. Amém? Então, a música secular, eu vou tentar esclarecer para você que está nos assistindo. Por exemplo, Johann Sebastian Bach. Você vai ouvir uma música clássica. Beethoven.
essa música vai me prejudicar? Essa música está exaltando alguma coisa que é contrária a Deus? Não, ela vai acalmar, ela vai me dar um ânimo, dependendo da pessoa, se gosta daquele tipo de som ou não. Então, essa é uma música secular. Agora, uma música que faz apologia à droga, ao sexo, uma música que traz um propósito completamente diferente daquilo que Deus diz, diferente da nossa Bíblia Sagrada, né? Então, ela é mundana. Então, se ela é mundana, é contrária àquilo que Deus diz, eu não devo ouvir. Por que eu não devo ouvir? Porque vai me levar a uma depressão, vai me levar a uma angústia, vai me levar a um sentimento que não é favorável ao que Deus diz. Deus diz em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que tem boa fama, nisto pensai. Então, se a música, o propósito dela é alguma coisa que está alinhada à palavra de Deus, sem exaltar a Deus, mas fala aquilo que Deus fala, eu não vejo problema nenhum você ouvir uma música secular. Agora, uma música mundana que não exalta a Deus, de forma alguma nós não podemos aceitar. Perfeito. Amém? Entendi. Pastor Júlio, música da irmã Anitta, pode ouvir, pastor Júlio? A irmã Anitta, que vai descer até o chão. Meu querido, eu não sei nem quem é essa irmã. Não, graças a Deus, pastor. Aleluia! Continue assim, pastor. Não precisa conhecer, não. Amém. Então, veja bem, meu querido, música que faz apologia à violência, tudo que é o contrário à palavra de Deus, a melhor coisa é não ouvir. Como o pastor Sérgio colocou aqui muito bem, músicas seculares, né, que não fala de violência, mas traz uma mensagem. Princípios. Né? Até bíblicos, talvez. Né? Eu não vejo problema algum de ouvi-lo também. É o conteúdo, na verdade. É o conteúdo, né? exatamente. A gente tem que analisar, né? A gente quer, por muitas vezes, lançar uma regra, um regramento, uma doutrina a ferro e fogo. Não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Tem que ser inteligente, cristão é inteligente, ele tem que saber analisar. O que eu estou ouvindo? Né? Uma música em inglês, você está entendendo? Não. Então vai procurar saber o que você está cantando. Né? Para você não começar a louvar coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas se você consegue discernir aquilo ali, eu não vejo problema nenhum, desde que não seja mundana. É até a questão da roupa que a gente estava falando agora, né? Calça para mulher pode, calça para homem pode. Peraí, está muito a ferro e fogo. Vamos discernir e pensar porque biblicamente. Meu irmão, esse negócio, você me permite dar uma parte? Pode. Aí? Posso? Pode. É só o seguinte, mas essa música é cristã, né? Porque quem escreveu é o homem de Deus. Como é que você sabe? A gente não conhece o coração. Às vezes uma música secular, né? O coração é mais limpo de quem escreveu do que alguém escreveu um louvor. Você não conhece, você não sabe o coração da pessoa, né? Então a própria palavra de Deus fala sobre o nosso coração, né? Então é perigoso. Então eu que tenho que discernir o que tem de propósito naquela música. É boa, então eu vou ouvir. Não é boa, isso faz apologia a alguma coisa contrária ao que Deus diz. Eu não quero ouvir, não presta para mim, não serve. Amém. Posso fazer uma pergunta? Ih, rapaz, a voz do fundo aí, não sei de onde essa voz está vindo, gente. Sou idiota. A voz do além. Começa a falar em música, o músico já fica... Já fica atiçado logo, né, irmão? Vai com Deus. Mas assim, a questão do trabalho, que a gente vê, né, muito músico cristão que trabalha, que toca para cantores que não são cristãos. Essa questão aí, como que fica? Na curva, hein? E aí, meus pastores? É para mim ou para o pastor? Para os dois, né? Os dois? Então, eu penso o seguinte, é um trabalho dele, eu no lugar dele, e orar a Deus para Deus me dar uma outra condição. Se é o sustento da minha casa, eu estou começando, eu não tenho entendimento ainda, conheci Jesus agora, eu sustento a minha casa tocando na noite. Sim. Né? Eu não sou louco de jogar tudo fora. Não, quem vai sustentar a minha casa? Né? Eu vou começar a orar a Deus para Deus me dar um escape. Perfeito. Senhor, eu não estou feliz em tocar esse tipo de música. O Senhor me dá condição para eu tocar na sua casa, para que eu toque
Sair daquele ambiente, né? Exatamente, para que eu Carregado. saia disso, porque agora eu te conheço, agora eu sei que o Senhor é um Deus provedor, então o Senhor faz a obra, a porta está aberta, então me ajuda para que eu possa sair dessa situação. Essa é a minha opinião. Amém. E o senhor, pastor? O que você acha? Sim, pastor, eu concordo plenamente com o posicionamento do senhor. Lembrando aqui também que existem louvores, aspas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Também. Quantos? Mas é Não verdade. é? Então, realmente, assim, o que nós precisamos realmente, de fato, é o quê? Conhecer bem a palavra de Deus, Para saber de si. até mais, né, para nós termos assim um discernimento do que nós estamos ouvindo. Amém. Seja música secular, seja música evangélica ou gospel, né? Nós precisamos de fato ter o Espírito Santo de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus, para que realmente nós possamos assim ouvir, né, um bom louvor que fala realmente da palavra, que exalta o nome do Senhor. Amém. Que orgulho dos meus pastores, né? Respeita, meu amigo. Vamos continuar. Priscila deve estar lá, já quase me tacando alguma coisa na cabeça. Vai dar tudo certo, Priscila, em nome de Jesus. E, rapaz, agora tem uma boa para o pastor Júlio aqui, hein? Pastor. Vamos lá. Pastor Júlio, crente pode fazer tatuagem ou colocar piercing? Tatuagem ou piercing? O interessante, né? Quando Moisés ele recebeu do Senhor orientação, isso está no livro de Levítico, né? Ele falando exatamente sobre as leis para o povo de Israel, o povo israelita, né? Uma delas é isso aí, não fazer marca no corpo. Aí fica uma coisa também um pouco, vamos dizer assim, meia sem uma afirmação da palavra de Deus. O que seria fazer uma marca no corpo? Não é? Exemplo, a palavra de Deus diz que nós temos a marca de Cristo. A marca de Cristo, ela é, vamos dizer assim, ela é representada não fisicamente, mas sim espiritualmente falando. Não é? Quando realmente nós nos portamos, não é, como filhos de Deus, nós temos a marca de Cristo. Qualquer pessoa identifica uma pessoa quando ela é cristã ou cristão, quando nós nos portamos segundo a palavra de Deus. Não é? Você conversa com uma pessoa, não é? Mas assim, eu particularmente, dependendo do tipo de marca que a pessoa tenha no corpo, pode ser que realmente, mas a melhor pessoa para nos dizer isso é o Espírito Santo de Deus. Não é? Porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Exemplo, se você realmente não tem uma marca, não uma tatuagem, você precisa realmente, se você quer realmente de fato ter uma tatuagem, tem pessoas que fazem uma tatuagem de recordação de um filho, ou de uma mãe, ou de, né, de outras coisas mais. Mas, assim, no meu ponto de vista, né, eu não vejo nenhuma maldade desde o momento que não fira a palavra de Deus. Só concordando com o pastor, né, e pegando um gancho aí, né, que o senhor deixou, eu penso também o seguinte, eu vou fazer uma tatuagem. A palavra de Deus diz, se nós comermos, bebermos, que seja tudo para a glória de Deus. Então eu faço uma tatuagem no meu braço, vou glorificar quem? A mim mesmo? A foto? Não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou glorificar a Deus com os meus atos. Então eu não vejo, eu acho até muita, sem incipiência, Parte, né? talvez, do princípio do coração, da pessoa querer expor um corpo malhado. Quer talvez, mostrar e aí o isso quê? vai
né? Será que confrontar a palavra, né? vai edificar? Cada um sabe da sua vida, né? Diante em tese, de Deus. a gente tem que buscar a Deus e aprender com a palavra. Vale a né? pena, Senhor? Buscar de Deus. Espera nele. Perfeito, perfeito. Amém? De tudo isso que nós falamos, né? Estamos encerrando agora o primeiro bloco e algo muito importante. Nós precisamos ser mais maduros em todos os aspectos do nosso cristianismo, da nossa vida cristã, seja no trabalho, seja na igreja, no casamento, em todas as áreas. E de que maneira nós podemos alcançar maturidade? Eu estou aqui com 2 feras aqui que tem muito mais tempo de caminhada. Maturidade vem com o tempo de caminhada e principalmente com a palavra de Deus. Eu posso lidar hoje com um garoto de 15 anos que pode ter o dobro de maturidade que eu tenho, mas ele garantiu isso em Deus, se guardou na palavra. Em tese, do que eu estou falando aqui, vamos buscar mais de Deus e ler mais a palavra. Crente precisa ler a Bíblia, gente. Não tem como a gente ficar indo para o YouTube, discutindo se A mais B vai dar C, isso. Nós precisamos ser obedientes às nossas autoridades, seja você que é solteiro, ao seu pai, à sua mãe. Ah, pastor, eu sou líder de adolescente. Ah, pastor, mas eu quero fazer uma tatuagem, mas minha mãe não deixa. Meu amigo, já está errado logo de cara. Porque a Bíblia diz que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Então, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Precisamos cumprir os princípios bíblicos. É isso, e ser maduros na nossa fé. Não dá para a gente querer lidar com mocotó se a gente ainda está comendo papinha. Engorda na papinha primeiro. Depois que você tiver entendido das coisas, aí a gente vai conversar sobre mocotó. Mas primeiro, enche a sua barriga da papinha. Amém? Tem muito mais coisas importantes para se fazer para Deus. Hã? Perfeito. Muito mais do que Perfeito. se tatuar. Perfeito. Usar um decotão ou ficar brigando, negócio a gente vê hoje em dia, né? Cristãos de denominações diferentes brigando, não, mas porque minha igreja aceita a predestinação, mas eu não entendo isso, e o pau está quebrando na internet, Satanás, eu acho que tá... Eles estão perdendo tempo na discussão, não é isso, pastor? E o diabo está ganhando. Exatamente. Eles perdendo, o diabo ganhando. Quanta coisa poderia ser feita, quanta palavra poderia ser ministrada nessas redes sociais. Exato, aí, né, que ficam falando uma coisa, discutindo se pode, se não pode. Exato. Perfeito. Tudo que não vem de fé é pecado. Eita. Segura essa aí, irmão. Já voltamos. Beijo do pastor. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
você, Jesus. Nunca foi sobre nós. Bom, estamos de volta. Tudo certo, tudo caminhando, tudo lindo. Mais perguntas polêmicas. Eu tenho uma bomba para você aí. Se eu fosse você agora, eu já mandava. Vou fazer igual o blogueiro agora. Encaminhe esse vídeo para algumas pessoas, pessoal que você conhece, pessoal da sua escola. Talvez as pessoas que você saiba que não conhecem Jesus, seus amigos da faculdade, do trabalho. Com certeza, através desse vídeo, Deus pode se manifestar a essas pessoas. Algumas dúvidas que são inerentes a muitas pessoas. Então, te incentivo a compartilhar com algumas pessoas esse vídeo, amém? E vamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Vamos lá, gente, então, a segunda rodada. Primeira pergunta para o pastor Júlio. Vamos lá, então. Pastor Júlio, o que a Bíblia fala a respeito da homossexualidade e da bissexualidade? Bomba, hein? Meu Deus. Que pergunta fácil essa, né, pastor Felipe? É? Mas, com certeza, né, o nosso Deus, né, ele tem resposta para todas as coisas. Exemplo, né, a ciência, através da psicologia, ela fala um pouco a respeito da homossexualidade, fala que é uma doença. Né? A palavra de Deus, né, isso também foi uma orientação que Deus deu a Moisés para falar com o povo de Israel a respeito do homem deitar com outro homem, para não fazer isso. Exemplo, quando isso acontece, eu estou transgredindo a lei do Senhor, não é? Mas esse é um assunto bem polêmico, né? Mas a verdade é essa, se for um pecado, né, conforme a palavra de Deus nos orienta, só basta simplesmente uma coisa: confessar ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não é? Se for problema, né, de saúde ou uma doença, seja lá qual for, Isaías capítulo 53, a palavra também do Senhor nos diz também que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Não é? Eu lido com essa situação como se fosse um pecado qualquer. Uma pessoa que tem essa dificuldade, né, de se libertar nessa área, porque eu creio, né, eu já assim, conversei muito com pessoas que têm um ministério, né, de libertação, né, tem casa de recuperação. Um dos problemas assim, mais difíceis de ser liberto seria o cigarro, a droga, né, e também o problema da homossexualidade, mas respeitando todos, né, nós assim, o Senhor, Ele deu o livre-arbítrio a cada um, nós temos o direito de escolher se eu quero ou não quero, se eu quero ser liberto ou não quero ser liberto, né? A palavra de Deus, ela tem solução para todas as coisas, basta realmente a pessoa querer se entregar, fazer a vontade de Deus, com certeza tem solução para todos os problemas. Jesus, ele fala que nem a morte pode vencer, não pôde vencer Jesus, também com nós também não é diferente. As portas do Ministério Palavra e Vida estão abertas. Eu ia fazer essa pergunta agora. Elas estão abertas. Pastor, nosso pastor presidente aqui, gente. Serão muito bem-vindos. Se alguém que talvez lute contra isso ou não luta, mas quer conhecer a Cristo. Nós vamos amá-lo em Cristo. Fala o nome da sua igreja, pessoal. Ministério Palavra e Vida ama a todo aquele que tem sede e fome de Deus. É só chegar, será muito bem tratado, muito bem vindo e não será julgado. Com certeza. Coisa linda, dá até vontade de chorar. Pode falar, pastor. Eu posso acrescentar mais uma coisa? Com certeza. Exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 13, fala exatamente sobre o amor. Deus
é amor. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E isso significa Deus habita em nós, não é? Exemplo, o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, né? Tem uma sequência de coisas boas quando Deus, de fato, habita em nossos corações. E, com certeza, muitas pessoas que têm essa dificuldade, né, de se libertar tanto da homossexualidade, tanto da bissexualidade, infelizmente, tem muitas pessoas que não agem com sabedoria com essas pessoas. Nós sabemos que todo pecado, uma pessoa que há muito tempo ela vem praticando um determinado pecado, seja ela qual for, então ela tem uma certa dificuldade para se libertar daquilo, não é? Então, realmente, nós precisamos ter paciência, né, saber lidar, né, ensinando a palavra de Deus, orando com a pessoa, até que ela venha realmente alcançar a libertação. Ou qualquer outra situação que se chegue, né? Vai ser tratado da mesma maneira. Sim, com certeza, pastor. Não tem acepção de pessoas, né? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Muito bom, vamos continuar então. Um assunto bom agora aqui, poderoso, com certeza, direcionado ao pastor Sérgio. Pastor Sérgio, como ter autoridade no mundo espiritual? Como ter autoridade no mundo espiritual é muito fácil. Conhecendo aquele que te chamou. Isso é básico. Você tem que conhecer Jesus. A palavra de Deus diz em Oséias 4,6, eu sempre cito nas minhas mensagens, que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Quando eu conheço Jesus, quando eu conheço aquele que disse, eis que vos dou poder e autoridade, aí eu me revisto desse poder. Eu vou te dar aqui 2 exemplos em que isso acontece. No Antigo Testamento você vê Moisés diante do Mar Vermelho, e há alguns minutos atrás ele tinha dito para o povo, não se preocupem não, porque esses que estão perseguindo vocês não vão ver mais. Ele lançou a palavra, só que ele ficou meio em dúvida, será que eu tenho essa autoridade toda para determinar essa situação para esse povo? E aí ele vai a Deus, eu acho muito bonito isso, que ele vai a Deus e fala assim, o que eu faço agora? Aí Deus fala para ele, por que clamas a mim? Você já não disse, você já não tem a minha autoridade, eu não levantei você líder, eu já não te dei autoridade e poder, então meu filho, manda o povo marchar, o que você está esperando? Então, tem que conhecer, Jesus está no barco, e aí vem a tempestade, já no Novo Testamento, é aquela situação toda, o mar revolto, eles apavorados, os discípulos ali, apavorados, aí Jesus estava dormindo, descansando, e aí Jesus fala, por que sois tão tímidos? O que vocês estão esperando? Eu já ensinei a vocês, eu já dei a palavra para vocês, eu já falei tudo que tinha que falar para vocês, vocês estão esperando o quê? Mande que o mar se acalme. E aí ele faz isso ensinando a eles, mais uma vez, como eles deveriam proceder. Então, para que você seja uma autoridade no mundo espiritual, você tem que conhecer aquele que te chamou, aquele que te deu a direção para pregar a palavra, para servir a Deus. Esse meu posicionamento aí. Autoridade Amém. Espiritual é isso. Entendeu o que é que eu desenho em vaso? Moleza, né? Moleza, vaso. Acorda, não fica tímido e aplique aquilo que você está aprendendo. Acabou. Coisa linda, meu Jesus Cristo. Vamos prosseguir então, meus amigos. Agora nós temos uma pergunta para o pastor Júlio. Vamos lá. Como saber se a voz que eu estou ouvindo é de Deus? Pergunta boa, né, pastor? Glória a Deus. No livro de João, capítulo 1, verso 1 em diante, fala assim, no princípio, ele é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, eu ouço a voz de Deus quando eu leio a palavra de Deus. Eu ouço
a palavra de Deus, eu posso ter certeza que realmente, de fato, eu estou ouvindo a voz de Deus, né? É claro, eu sei que o Senhor, Ele usa pessoas, né, para transmitir um recado de Deus, né, através de uma manifestação, né, do Espírito Santo de Deus, Ele pode também falar. Mas a melhor maneira de realmente você entender que está ouvindo a voz de Deus é você lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, porque somente ler também não adianta, é necessário praticar a palavra de Deus, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Quando você ouve e pratica a palavra de Deus, Deus tem compromisso com você. Por isso que realmente nós precisamos saber ouvir a palavra de Deus da forma que o Senhor Ele nos ensina, não de acordo com o meu entendimento. Não é? A palavra de Deus é bem clara em relação a isso, que o nosso coração é enganoso. O coração e a mente, elas são quase a mesma coisa. Às vezes o nosso entendimento, nós achamos que Deus está falando de uma maneira, né? Tem pessoas que pegam o texto fora de contexto e fazem um pretexto, né? Nós precisamos entender todo o texto para que realmente você entenda o que Deus está falando com você. É como se a gente, eu posso pedir conselhos a amigos, a pessoas sábias, mas me veio isso na mente agora. Eu posso tomar, assim como eu posso tomar água de uma torneira, aquilo vai matar minha sede, mas pode me fazer mal porque aquela água não está filtrada. Mas se eu for no filtro, mesmo aquele de barro simples, a água está filtrada e está garantida que não vai me fazer mal. Nós temos água filtrada, livre de impurezas, que é a palavra de Deus. Vai me saciar, vai me livrar da sede, e eu posso beber água do cano, que isso vai matar minha sede, mas pode ter impurezas. Ou seja, água pura, filtrada, é só na palavra. O que passar disso vem do maligno. Glória a Deus. Certo, pastor? Não, eu falei demais aqui. Belo exemplo, né, pastor? Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos beber da água filtrada, que é a pura palavra de Deus. Pergunta para o pastor Sérgio, então. Por que em algumas denominações, pastor Sérgio, se fala em línguas e em outras não? Rapaz, pegaram pesado, pastorzão, hein? É, pastor. Vamos lá. Caramba. Bom, primeiro a gente tem que entender se é bíblico ou não falar em línguas, né? E eu acho muito interessante que Paulo, ele diz assim: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Eu acho incrível isso. E é altamente bíblico falar em línguas, né? E aí a gente, estudando ali Coríntios, né? Capítulo 12, 14, se eu não me engano, ele começa a ficar um pouco incomodado com falar em línguas dentro da igreja. E aí ele diz assim: para se falar em língua na igreja, tem que ter alguém que interprete. Ele já começa colocando dessa forma. Por quê? Porque havia muita, não vou dizer desordem, né? Uma palavra muito pesada, mas muita coisa que atrapalhava o culto. Ele queria pregar, e aquilo se levantava de forma contrária, quando, na verdade, se você for estudar, você vai ver que Paulo fala no falar em línguas como oração, porque ele diz que edifica a própria pessoa e não a igreja. Ele chega até a dizer isso. O que edifica a igreja? Profecia. Ele fala isso, que é lícito falar em línguas, mas ele preferia que fosse dada profecia e não o falar em línguas, que por ser um ato individualista, só edifica a ele mesmo, entende? Então eu falo em línguas, mas nas minhas orações,
Por quê? Porque o próprio Paulo diz que não vai edificar a igreja, vai edificar a mim. Então eu vou subir aqui no púlpito, vou ficar falando em línguas, não vai edificar o povo, eu tenho que profetizar, eu tenho que trazer a profecia, que é a palavra de Deus. Isso vai alimentar, e Paulo explica isso muito bem. Então tem igrejas, respondendo a sua pergunta, que não falam em línguas. Por quê? Porque talvez não tenha entendimento suficiente para discernir isso. E outras falam também da mesma maneira, não sabe discernir. Então o pastor do púlpito começa a falar em línguas, a igreja fica olhando e é antibíblico. Por quê? Porque a gente deve fazer, e o falar em línguas, repito, é para oração e não para proclamação. Entende? Proclamação é uma coisa, oração é outra. Então, ele aconselha a você profetizar para a igreja. E você, no seu momento com Deus, separado, você vai se edificar orando, ou seja, aí você vai fazer com que há uma grande diferença entre você profetizar e falar em línguas, e falta conhecimento a muitos pastores para fazer esse discernimento, e aí falam na igreja em línguas, a igreja fica sem entender nada, alguém se levanta, né, e em vez de interpretar, começa a profetizar. Entende, pastor? Não sei se o senhor já viu isso. O pastor começa a falar em línguas, alguém se levanta e profetiza. Num caso, não é bíblico. Tem que interpretar o que o pastor está falando. Aí é válido. Paulo fala sobre isso. Agora, se a pessoa se levanta e profetiza, não está interpretando. Essa é a minha visão. Perfeito. É interessante, você falou, tem dois lados da moeda, né? Alguns jogam o sarrafo lá para cima e vão para um excesso, e outros vão para uma omissão, né? Não existe, na verdade, um ponto de equilíbrio ali entre os dois lados, né? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta boa para o senhor. Ainda acerca do dom de línguas, para que serve? E todos devem buscar esse dom? Acerca do dom de línguas, para que serve? E se todos devem buscar esse dom? Glória a Deus, pergunta maravilhosa, né, pastor? O interessante é o dom de línguas, né? Tem o dom de idiomas. Olha só que interessante, tem o dom de idiomas, isso foi e aconteceu, né, no dia de Pentecostes, né? E ali tinha várias nações participando da festa de Pentecostes. E ali todos falavam e ouviam no mesmo idioma. Isso também é um dom, né, de línguas, não é? Mas voltando a falar a respeito do dom de línguas, né? Se eu, por favor, me repita a pergunta. Acerca do dom de línguas, para que serve? Primeira pergunta. Para que serve? Sim, o apóstolo Paulo também ele fala, né, que aquele que fala em línguas edifica a si próprio, né? A edificação é própria para o servo de Deus. Quando ele está falando em línguas, automaticamente ele está edificando a sua fé em Deus. E automaticamente, né, quando você está falando em línguas, você é edificado, isso te traz paz, te traz alegria, porque você sabe que Deus está ouvindo o que o seu coração está falando, não é? Então, realmente, quando você fala em línguas, você está edificando a si próprio, não é? E a segunda pergunta aqui é se todos devem buscar esse dom. Sim, claro, com certeza, não só o dom de falar em línguas, como todos os dons, não é? E o apóstolo Paulo também ele nos aconselha a buscarmos todos os dons com zelo e dedicação, em especial o dom de discernimento de espírito. Porque nós sabemos que hoje em dia existem N denominações, N seitas. Então, realmente, se você tem esse dom de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, é claro, através da sua palavra, você, né, dificilmente você vai ser enganado, né? Amém.
Amém. Vamos prosseguir então. Pastor Sérgio. Não. Aqui. Pastor Sérgio. Como descobrir qual é o meu propósito? Como descobrir qual é o meu propósito? Em Cristo. Tá aqui propósito. Aí eu não sei se é um propósito de vida, um chamado. Eu prefiro responder em Cristo, né? Vai nos Está tudo edificar. em Cristo. Porque eu tiro, quando você fala em propósito, eu lembro de Pedro, né? Pedro tinha tentado pescar, não conseguiu nada, estava lavando as suas redes, até estava conversando com um grupo de louvor sobre isso. E aí Jesus, no meio daquela situação toda, precisa de Pedro. Incrível, né? Jesus precisar de Pedro. Mas ele tem os seus propósitos. Por quê? Porque Jesus precisava de um altar para trazer essa mensagem. E enxergou no coração de Pedro esse altar. E Pedro se dispôs a entregar a ele o barco, pregou. Jesus usou o barco de Pedro para pregar. E Pedro está achando que o propósito dele é ser pescador. E aí o poder de Deus se manifesta na vida dele. Ele diz: vá até o mar alto, né? Como quem diz, vamos ter uma experiência. E aqui fazendo um chamado, você que é cristão e quer ter experiências com Jesus, você nunca vai ter experiências com Jesus na marolinha ali na frente você só vai ter experiência com Jesus quando você vai para o alto mar. Por isso que Jesus disse para ele: olha, você aqui na frente, onde a onda está quebrando, você não vai ter experiência comigo, você não sabe quem eu sou, você não sabe qual é o seu propósito, você não descobriu ainda, você pensa que é um pescador, mas você não é um pescador de peixe. Então vai lá no fundo do mar, vamos ter uma experiência comigo. Agora lá no fundo do mar tem o que? Tem vento, tem tempestade, tem ondas altas. Aí você sabe quem é Jesus, que você não perece. Aí você começa a descobrir qual é o seu propósito, né? Então a gente só tem um propósito com Deus quando nós temos experiências em Deus. Para isso eu tenho que buscá-lo, para isso eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que ser o altar dele, para que ele possa me usar para levar a palavra dele, eu com experiências difíceis, né, de vencer aquelas tempestades, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso, eu sei que se eu afundar, ele vai me levantar e eu vou andar sobre as águas, então eu vou em frente. Aí sim, quando ele volta, Jesus diz para ele: satisfeito? É isso que você quer? Está aí. Você quer peixe? Mas eu tenho coisas muito maiores para você, Pedro. O que o Senhor tem para mim? Então agora você vai ser pescador de homens. Aquilo foi no coração dele de uma maneira tão pujante, que ele chegou e disse: não tem mais valor isso para mim. A palavra de Deus diz que ele largou tudo e seguiu Jesus. É incrível isso, eu acho sensacional a maneira que Jesus trabalha. Ele largou tudo, perdeu o valor o barco, perdeu o valor a rede, perdeu o valor o peixe, e ele seguiu Jesus. Isso é que é ter propósitos diante de Deus. Glória a Deus. O interessante, né, que o propósito de Deus com a humanidade é que ninguém se perca, não é? E o propósito que a humanidade deveria ter também é alcançar também a salvação, alcançar, né, esse propósito também, o que Deus realmente tem para com a humanidade. Se a humanidade alcançasse também esse propósito, ninguém se perderia. Amém? Olha, eu estou cheio aqui, hein? Eita, nós, coisa boa, hein? Com certeza você também está aprendendo muito. Eu quero te incentivar mais uma vez a enviar esse vídeo para algumas pessoas, para os seus pais, para os seus amigos, para que toda essa unção, todo esse conhecimento está sendo liberado, que não fique só aqui, mas alcance o maior número de pessoas possível, assim como o pastor Júlio acabou de falar, né? A intenção de Deus é que todos se salvem e alcançar a toda a humanidade, e Deus faz isso de que maneira? Através de nós, pessoas comuns, humanas, e assim como o pastor sempre fala, comedores de feijão com arroz, pessoas comuns. Então você
tem sido chamado para ser um pescador de homens. E de que maneira você pode fazer isso? Você pode começar enviando esse vídeo para alguém hoje, para que essa pessoa seja abençoada, em nome de Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer,
Estamos chegando ao fim, não chore, porque nós temos mais talk shows, podcasts, é apenas o começo dessa nova fase. Você está vendo essa minha cara bonita aqui, mas né, estou falando aí diretamente com o Maicon, que está aqui em algum lugar, o André, vocês vão aparecer também, vocês me botaram na bola, Emerson, mas com certeza é muita coisa boa que está vindo aí esse ano. 2021 vai ser um ano abençoado, já está sendo, e com certeza para o nosso ministério, para a geração Awake, nós vamos produzir muito mais, vamos entregar sempre o nosso melhor, ainda com falhas, porque nós somos humanos, mas com certeza nós estamos aqui com todo carinho, digo isso em nome de toda a geração Awake, da liderança, e conte conosco, né, reafirmando também nosso propósito, nosso compromisso de abençoar toda a juventude de Nova Friburgo, os adolescentes, jovens que né, nós vemos que tanto precisam. Existe, na verdade, hoje, né, um conflito muito grande de informações, de influências, e hoje nós estamos aqui como liderança para olhar para você e falar: olha só, siga por esse caminho é o correto, estamos aqui para apontar para Jesus, e se você caminhar conosco, nós vamos te conduzir a esse caminho, e te ajudar a enxergar a Cristo. Você que talvez não saiba nada do Evangelho, você que está chegando agora na igreja, nós nos colocamos à sua disposição para te ajudar, para pegar na sua mão e caminhar juntamente contigo, amém? Então reafirmamos aqui o nosso propósito em relação ao nosso chamado e o nosso propósito de vida individualmente, que é justamente servir a igreja e também a essa cidade, amém? Vamos prosseguir então, estamos no final do nosso bate-papo aqui, e para finalizar, pastor Sérgio, hoje nós vemos muitas, entre aspas, profetadas por aí. Seriam os autores dessas profecias, ou profetadas, seriam eles considerados falsos profetas? De forma alguma, de forma alguma. Um pastor que ama a sua igreja, ele está ali imbuído de trazer o melhor. E quando ele lança uma profecia, ele está querendo o melhor para a sua igreja, ele está querendo edificar a sua igreja através daquela profecia. Agora, eu não posso julgá-lo, né? Se é uma profecia que não tem fundamento, cabe não mais ao pastor a responsabilidade sobre essa profecia, mas sim sobre quem está ouvindo. Por quê? Porque toda profecia ela tem que edificar, exortar, e ela tem que consolar. Então, se eu estou sentado ali e ouço uma profecia, e ela não me consola, não me edifica, e não me exorta, eu vou orar pelo pastor. Não vou criticá-lo, não vou julgá-lo, nem vou dizer que ele é um falso profeta, de forma alguma, nunca. É um homem de Deus que está tentando trazer o melhor para a igreja, ele está tão envolvido com as coisas de Deus, que de repente ele se empolgou em determinado momento, se entusiasmou com aquilo, às vezes Deus falando com ele mesmo, e ele achou que aquilo que era para a igreja, mas ele fez na melhor das boas intenções. Assim que eu penso. Então, cabe, repito, a igreja, a palavra de Deus diz que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Então, examina a profecia. Ela me edificou? Não, ela me colocou com medo. Então, não serve. Ela me exortou? Não, não me exortou. Pelo contrário, então também não serve. Me consolou? Não, eu continuo desesperado. Então, Deus abençoe, continua a minha vida, vou orar a Deus e vou seguir em frente. É assim que eu penso. Amém. Pastor, quer complementar alguma coisa? Não, acho que foi muito bem colocado. Amém. Pastor Júlio, o quanto uma falsa doutrina pode influenciar negativamente na vida de um cristão? Com certeza pode influenciar muito negativamente. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala a respeito, né, das falsas doutrinas. Muitos se desviaram e seguiram até doutrinas de demônio. Eu quero trazer aqui à nossa memória um texto que o pastor Sérgio, ele sempre está falando para a igreja: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento.
Normalmente, você ouve uma falsa doutrina quando você não tem o conhecimento da verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Eu quero até dar aqui um exemplo, né, simples, né, mas de grande valia. Como que você conhece que uma nota é falsa? Uma nota, uma cédula, conhecendo a verdadeira. Quando você conhece a verdadeira, dificilmente você vai pegar uma nota falsa. Assim também, o cristão, quando ele de fato conhece a palavra, conhece o Senhor Jesus, ele não vai ser guiado por doutrina de demônio e vai abandonar a fé, porque ele está alicerçado, né? A parábola que o Senhor Jesus, ele fala, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra do Senhor. Quando nós edificamos a nossa vida, não pode ter falsas doutrinas, né? Isso não vai, o cristão de fato, ele não vai ser contaminado, ele não vai se desviar da fé por causa, né, das falsas doutrinas, né? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Encerramos aqui, então, o nosso bate-papo, nosso talk show. Agradecemos você pela companhia. Te incentivo mais uma vez a divulgar esse vídeo, enviar para algumas pessoas. E juntos vamos crescer em graça, em conhecimento. Amém? Buscando sempre ao nosso Senhor, buscando a profundidade na presença de Deus, na palavra, e assim, com certeza, nós como igreja, no coletivo, nós vamos amadurecendo até alcançar a estatura de varão perfeito. Oramos para que você seja abençoado, sua família, sua casa. Oramos por dias abençoados sobre sua vida. As portas do Ministério Palavra e Vida estão abertas para você, para sua família, os pastores dessa casa. Então, nos colocamos à disposição, à sua disposição, à disposição da sua família, e dizemos que estamos aqui para te ajudar, para te instruir, e conte conosco. Amém? Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.